Vamos iniciar a nossa demonstração com a técnica Magic Lips. Antes da gente iniciar o procedimento, primeiro é feito a avaliação da lâmina labial da cliente para saber qual será a técnica que iremos usar. Se iremos fazer um efeito batom ou se iremos fazer a neutralização. Aqui a gente avalia observando que as bordas dessa cliente têm os tons mais escurecidos, assim como a parte superior. Então, iremos neutralizar para deixar com que todo o lábio fique uniforme, da mesma cor, seguindo a cor ali do meio do lábio, que é rosado. O primeiro passo é analisar se esse lábio está pronto, está preparado em questões de hidratação para receber a implantação. Portanto, mesmo que ele já estiver hidratado, eu vou utilizar este produto da Hald, que é o peeling enzimático, para devolver ali a água para a gente poder iniciar o procedimento. Então eu vou colocar ele na cliente, vou esperar, vou ocluir e depois a gente faz a limpeza e vai para o próximo passo. Aqui eu coloco o produto primeiro na minha mão para depois aplicar nos lábios, assim como você pode fazer em alguma coisa na sua bancada que esteja ali também protegido para que não haja contaminação. Depois de aplicar, eu vou ocluir para que haja mais rapidamente o peeling enzimático nesses lábios. Após 10 minutos deixando agir o produto, eu vou limpar com a água dermatológica, já coloquei aqui no algodão e aí a gente vai para o próximo passo. Agora a gente vai utilizar o anestésico, ao qual a gente já aprendeu lá nos vídeos das aulas teóricas. Eu vou colocar uma camada generosa e vou ocluir e aguardar 15 minutos para que seja feito aí o efeito dele. Na aplicação do anestésico é sempre importante verificar se está sendo colocado também produto nas laterais dos lábios. E também é bem importante a gente ocluir o anestésico para potencializar o resultado dele, tá? Então não esqueçam de fazer essa oclusão. Como vimos, iremos neutralizar esse lábio, então eu já preparo ali os pigmentos que são escolhidos para neutralização, no caso o Hot e o Penélope, e já vou partindo para a higienização para a gente ir para o próximo passo. Agora a gente vai fazer o desenho. Na verdade, a gente vai agora desenhar para saber aonde é o limite, aonde devemos implantar. Como eu falei para vocês, a gente não sai do desenho do lábio da cliente, tá? Então, eu vou mostrar para vocês os pontos principais aonde a gente começa a sublinhar. A gente vai encontrar o meio através desse vãozinho que temos aqui entre o nariz, tá? E os lábios, para a gente poder desenhar aqui o nosso arco do cupido. Aqui o ponto mais alto do lábio. E aí a gente vai ligar esse ponto um no outro. Depois a gente vai fazer a limpeza com cotonete para ficar bem visível. E aqui identificar onde exatamente está a lâmina labial dela. Aqui nessa comissura é bem importante, ao invés de sair para fora, tá? Você vem puxando para fora, você vai puxar para dentro, para que o lábio fique essa sensação de biquinho e não daquela forma que fica um lábio de palhaço. Da maneira correta, eu vou desenhar agora da maneira incorreta, só para vocês compararem. Sempre na finalização ali do desenho, para deixar bem mais visível a parte da lâmina labial, já que a gente passou a caneta, eu vou pegar um cotonete, ou nesse caso um palitinho com algodãozinho bem fininho e limpar, deixando ali bem fininho essa nossa marcação com a caneta branca. Aqui a ideia é mostrar para vocês como seria a parte correta e a parte incorreta. O certo é sempre puxando essa lateral para dentro, para não ficar esse lábio aberto, porque senão dá uma expressão de lábio de palhaço. Esse é um termo usado na micropigmentação. Então, a gente tem que deixar os cantinhos bem para dentro para ficar um ar de biquinho, né? E aí o lábio vai ficar com aquele desenho perfeito de bonequinha. Eu faço os últimos ajustes ali para ficar um desenho bem certinho, bem visível. Depois eu vou ajustar também a velocidade do meu dermógrafo e a altura da agulha que iremos trabalhar. A altura da agulha é essa, tá? Como a gente viu também nas aulas, é média alta, tá? Agora a gente vai iniciar a implantação e como eu falei para vocês, a técnica ela é contada. Então eu vou trabalhar de uma maneira que estou trabalhando com o meu eixo no movimento de vento. Então eu vou trazer para mim esse movimento de implantação de fora para dentro
e nós vamos contar. Nessa contagem eu vou contar 3 passadas. Lembrando que a gente trabalha em quadrante, isto é, eu vou dividir esse lábio em várias partes para que seja preenchido um por um nessa contagem de 3 passadas. Quando você não consegue visualizar o que é quadrante, você pode pegar a sua caneta e dividir o lábio. Isso são quadrantes. São espaços onde eu vou conseguir trazer a agulha na implantação no movimento vem, como eu falei para vocês, e a gente fazer a contagem para que esse lábio fique uniforme na implantação. Com esse dedinho, eu dou uma apoiada aqui, porque a gente tem que ter o esticamento do lábio de maneira perfeita, como a gente aprendeu lá nas nossas aulas. Aqui, o ângulo de 90 graus, onde eu trabalho com a minha caneta em pé, para que eu não esteja somente arranhando, e sim fazendo a implantação. Nós vamos começar aqui, a gente não trabalha com bordas, então sem a borda eu vou começar a fazer o movimento de vem. E assim a gente vai seguir fazendo essas 3 passadas, subindo, depois descendo, depois subindo novamente em cada quadrante no lábio todo. Primeiro a gente vai fazer a parte inferior e na parte superior eu vou mostrar para vocês. Mas é isso, a gente vai repetir as passadas por quadrantes e assim completando todo o lábio. Observa que a minha mão, ela vai girando, ela não fica fazendo esse movimento. Como eu tô aqui, eu tô com a minha mão bem centralizada no ângulo de 90 graus. Chegando aqui, eu começo a fazer o movimento de retorno e a gente vai fazendo assim a segunda passada. Eu utilizo o papel só para tirar o excesso. Molho novamente no pigmento, se necessário, e vamos fazer a nossa terceira passada. O segundo quadrante, a ideia é que a gente vai unindo ele com naturalidade. Então, para não ficar a marca, eu passo entre o meio de um quadrante e outro. Aqui, a gente vai trabalhar da mesma forma, em quadrante. Ao invés de trabalhar desta maneira, como a gente estava fazendo, eu vou trabalhar aqui na horizontal, tá? De fora para dentro. Também imaginando que tem um quadrante, vou apoiar minha mão. Se possível, apoiar bem aqui o braço na cliente, tá? Pede licença, mas mantenha o apoio para que o peso da mão esteja controlado. A parte superior tem a questão do esticamento, que fica um pouquinho mais difícil em relação ao lábio da cliente. Mas aí você tendo esse apoio, você consegue apoiar ali os dedos e fazer esticamento, trabalhando na vertical e preenchendo os quadrantes da mesma maneira do que a parte inferior. E assim a gente vai repetindo ali as passadas, preenchendo cada quadrante, e quando chegar ali na parte do arco do cupido tem alguns segredos que eu vou passar para vocês. Quando a gente for implantar aqui nessa parte superior, lembrar de encaixar bem a mão aqui, tá? Não muito esticamento, mas aqui o suficiente, ok? E aí, aqui nas bordas, para não ficar uma borda marcada, a gente vai trazer a mão de uma forma mais leve e menos profundo. Eu já fiz a primeira passada, o pigmento ainda tá subindo, e aí eu vou reforçar esse quadrante. Aqui é a parte mais sensível da cliente, então é bem importante também trabalhar aqui o peso de mão. Lembrando que a gente aplica não é com força, e sim com a precisão de trabalhar o ângulo correto de 90 graus, que vai fazer essa implantação. Aqui nessa parte de dentro, trabalhar com a mão dessa forma para que o ângulo não modifique. Na parte de dentro, a gente vai trabalhando aqui a mão para que o movimento fique do mesmo ângulo. E aqui está o resultado, passando 3 vezes por quadrante no lábio inteiro
e apenas fazendo os ajustes na parte superior, em cima, ali onde tem o arco do cupido, porque ali era um pouquinho mais escuro, mas lembrando que foi feito de forma leve. Essa linfa que fica saindo do lábio, ela é bem comum por conta do inchaço. Vocês podem observar que como o lábio dela é um lábio escuro, inchou bastante, como a gente aprendeu nas aulas, mas isso é super natural. Agora é só manter os cuidados e aguardar 60 dias para o retorno desses lábios neutralizados.